Maquiavel. Um nome que evoca imagens de intriga, manipulação e uma visão fria da política. Mas e se eu dissesse que as ideias mais perturbadoras de Maquiavel não eram sobre como governar um Estado, mas sobre algo muito mais íntimo e universal? Algo tão chocante que ele nunca ousou publicar abertamente, escondendo-o nas entrelinhas de seus textos mais famosos. Ele falava de uma verdade brutal sobre a natureza humana, especialmente a feminina, que foi banida e incompreendida por séculos. A maioria das pessoas associa Maquiavel com o poder, com príncipes e com a arte da guerra. No entanto, suas observações mais profundas não eram sobre política no sentido que a entendemos hoje, mas sobre a psicologia humana fundamental, aquela que rege todos os nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, de amizade ou familiares. Ele não estava ensinando as pessoas a serem más. Longe disso. Maquiavel apenas expunha a verdade incômoda de que o egoísmo é uma força motriz intrínseca em todos nós. Ele acreditava que para navegar pelo mundo real, era preciso reconhecer essa face da humanidade, não fingir que ela não existe. Pense nas vezes em que um amigo te traiu por interesse próprio, em que um parceiro te deixou no momento de maior necessidade, ou em que um familiar te virou as costas. Maquiavel observava esses padrões repetidamente. Ele via a facilidade com que as pessoas mudavam de lado quando seus próprios interesses estavam em jogo. Não era uma questão de maldade pura, mas de uma autoproteção primordial, quase instintiva. Ele escreveu: "Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, covardes e ambiciosos." Esta frase, muitas vezes atribuída aos homens, na verdade, era uma observação sobre a humanidade em geral. Ele via essas características se manifestarem em todas as interações humanas, sem distinção de gênero. Era uma observação proibida, porque ninguém quer acreditar que as pessoas mais próximas são capazes de tal egoísmo. A resistência a essa verdade é imediata. Não, meus amigos não são assim. Minha família me ama incondicionalmente. Mas Maquiavel previu essa resistência. Ele sabia que a maioria das pessoas prefere viver na ilusão de lealdade e afeto incondicionais, porque a alternativa é dolorosa demais para ser contemplada. Ele entendia que a negação é um mecanismo de defesa poderoso. Viver com a consciência de que aqueles que amamos podem nos trair a qualquer momento é assustador. Mas Maquiavel argumentava que ignorar essa realidade nos deixava vulneráveis. Ele não queria que as pessoas se tornassem cínicas, mas realistas. Ele queria que compreendessem as motivações ocultas, os jogos de poder e os interesses próprios que moldam cada relacionamento. Essa compreensão, para ele, era a chave para a verdadeira força e para a construção de alianças que pudessem resistir ao teste do tempo. A verdade é que as pessoas são mestres em manter aparências de lealdade, enquanto, por trás dos panos, agem puramente por interesse próprio. Maquiavel, em sua honestidade brutal, se incluía nessa avaliação. Ele não se colocava acima da humanidade. Ele sabia que ele próprio era movido por egoísmo, por ambição, por medo. E era exatamente por reconhecer isso em si mesmo que ele conseguia identificar essas mesmas características nos outros. Para ele, essa não era uma falha moral, mas uma parte intrínseca da condição humana. Reconhecer essa verdade não era ser cínico, mas ser inteligente, ser pragmático. Era sobre navegar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Pense em um teste de lealdade. Imagine que você perdeu tudo: seu dinheiro, seu poder, sua saúde, seu status. Quem permaneceria ao seu lado? Seus amigos, seu parceiro, sua família? Maquiavel diria que a maioria desapareceria. Não por maldade, mas porque você deixou de oferecer os benefícios que os mantinham por perto. Ele observou que a lealdade humana é, na maioria das vezes, transacional. As pessoas permanecem não por quem você é essencialmente, mas pelos benefícios que você proporciona. Pode ser segurança, status, amor, apoio emocional, dinheiro, ou até mesmo um senso de propósito. Quando esses benefícios se esgotam, o relacionamento se dissolve.
Essa observação não é uma condenação da humanidade, mas uma descrição. Maquiavel não estava dizendo que as pessoas são ruins, mas que são previsíveis. E ao entender essa previsibilidade, podemos construir relacionamentos mais realistas, mais fortes, porque são baseados na verdade, e não em ilusões. Ele via o interesse próprio como um padrão de sobrevivência, algo que se manifestava consistentemente em situações de pressão. Ele observou que, em última análise, todos nós buscamos nosso próprio benefício, mesmo quando disfarçamos isso com nobres intenções. E essa é uma constante, presente em todos os relacionamentos humanos, desde os mais íntimos até os mais distantes. A verdade é que as pessoas são mestres em manter aparências de lealdade, enquanto, por trás dos panos, agem puramente por interesse próprio. Maquiavel, em sua honestidade brutal, se incluía nessa avaliação. Ele não se colocava acima da humanidade. Ele sabia que ele próprio era movido por egoísmo, por ambição, por medo. E era exatamente por reconhecer isso em si mesmo que ele conseguia identificar essas mesmas características nos outros. Para ele, essa não era uma falha moral, mas uma parte intrínseca da condição humana. Reconhecer essa verdade não era ser cínico, mas ser inteligente, ser pragmático. Era sobre navegar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Pense em um teste de lealdade. Imagine que você perdeu tudo: seu dinheiro, seu poder, sua saúde, seu status. Quem permaneceria ao seu lado? Seus amigos, seu parceiro, sua família? Maquiavel diria que a maioria desapareceria, não por maldade, mas porque você deixou de oferecer os benefícios que os mantinham por perto. Ele observou que a lealdade humana é, na maioria das vezes, transacional. As pessoas permanecem não por quem você é essencialmente, mas pelos benefícios que você proporciona. Pode ser segurança, status, amor, apoio emocional, dinheiro, ou até mesmo um senso de propósito. Quando esses benefícios se esgotam, o relacionamento se dissolve. Essa observação não é uma condenação da humanidade, mas uma descrição. Maquiavel não estava dizendo que as pessoas são ruins, mas que são previsíveis. E ao entender essa previsibilidade, podemos construir relacionamentos mais realistas, mais fortes, porque são baseados na verdade e não em ilusões. Ele via o interesse próprio como um padrão de sobrevivência, algo que se manifestava consistentemente em situações de pressão. Ele observou que, em última análise, todos nós buscamos nosso próprio benefício, mesmo quando disfarçamos isso com nobres intenções. E essa é uma constante, presente em todos os relacionamentos humanos, desde os mais íntimos até os mais distantes. O interesse próprio para Maquiavel não era uma falha a ser corrigida, mas uma lei da natureza humana, tão fundamental quanto a lei da gravidade. Ele argumentava que todo relacionamento humano, não importa o quão puro ou altruísta possa parecer na superfície, opera fundamentalmente com base no interesse próprio. Mesmo quando acreditamos estar experimentando o amor mais puro e incondicional, há sempre uma troca, uma necessidade que está sendo satisfeita. A essência do apego humano, segundo ele, está enraizada no que o outro oferece. Isso pode ser emocional, como apoio e conforto; prático, como ajuda e companhia; social, como status e aceitação; sexual, como paixão e intimidade; ou financeiro, como segurança e recursos. A ausência ou a diminuição desses benefícios é o que, invariavelmente, leva ao esfriamento e, eventualmente, ao fim de qualquer tipo de relacionamento. Pense naquele amigo que sempre estava por perto quando você tinha um carro novo ou uma casa grande, mas que desapareceu quando você passou por dificuldades. Ele não era um mau amigo. Ele simplesmente não tinha mais um interesse em manter a relação, já que o benefício que você oferecia havia sumido. Ou aquele parceiro romântico que parecia te amar incondicionalmente, mas que perdeu o interesse quando você engordou, perdeu o emprego ou ficou deprimido. O amor dele estava condicionado ao que você representava para ele, ao que você entregava em termos de segurança, beleza ou status. Quando essa troca se desequilibrou, o relacionamento se desfez.
E o que dizer daquele familiar que só aparece em momentos de necessidade, seja quando precisa de um favor ou quando há uma herança a ser dividida? A lealdade dele é ativada apenas quando há um benefício tangível envolvido. Até mesmo as amizades profissionais, que parecem tão sólidas no ambiente de trabalho, muitas vezes se dissolvem quando os interesses mudam ou quando o contexto profissional já não é o mesmo. O colega que era seu confidente no escritório raramente te procura depois que um de vocês muda de emprego, porque o benefício da interação diária e dos interesses comuns se esvaiu. Maquiavel veria todos esses cenários como previsíveis. Não há surpresa para ele, apenas a confirmação de sua tese. Ele não condenava esses comportamentos, ele os descrevia. Para ele, era a forma como os seres humanos são. E ignorar essa realidade era se preparar para a decepção. O interesse próprio, para Maquiavel, não era uma falha a ser corrigida, mas uma lei da natureza humana, tão fundamental quanto a lei da gravidade. Ele argumentava que todo relacionamento humano, não importa o quão puro ou altruísta possa parecer na superfície, opera fundamentalmente com base no interesse próprio. Mesmo quando acreditamos estar experimentando o amor mais puro e incondicional, há sempre uma troca, uma necessidade que está sendo satisfeita. A essência do apego humano, segundo ele, está enraizada no que o outro oferece. Isso pode ser emocional, como apoio e conforto; prático, como ajuda e companhia; social, como status e aceitação; sexual, como paixão e intimidade; ou financeiro, como segurança e recursos. A ausência ou a diminuição desses benefícios é o que, invariavelmente, leva ao esfriamento e, eventualmente, ao fim de qualquer tipo de relacionamento. Pense naquele amigo que sempre estava por perto quando você tinha um carro novo ou uma casa grande, mas que desapareceu quando você passou por dificuldades. Ele não era um mau amigo, ele simplesmente não tinha mais um interesse em manter a relação, já que o benefício que você oferecia havia sumido. Ele não te traiu por maldade, mas porque a equação de custo-benefício para ele mudou. A amizade, para ele, era uma via de mão dupla onde o fluxo de vantagens precisava ser mantido. Quando você não podia mais oferecer o que ele buscava, sua presença se tornou desnecessária. Não havia mais um motivo para investir tempo e energia. Ou aquele parceiro romântico que parecia te amar incondicionalmente, mas que perdeu o interesse quando você engordou. Perdeu o emprego ou ficou deprimido. O amor dele estava condicionado ao que você representava para ele, ao que você entregava em termos de segurança, beleza ou status. Quando essa troca se desequilibrou, o relacionamento se desfez. A paixão que parecia eterna se mostrou frágil diante das adversidades. A verdadeira natureza do vínculo se revelou. Não era sobre quem você era profundamente, mas sobre o pacote de benefícios que você trazia para a vida dele. Quando você deixou de preencher esses requisitos, ele simplesmente seguiu em frente, buscando em outro lugar aquilo que você não podia mais oferecer. E o que dizer daquele familiar que só aparece em momentos de necessidade, seja quando precisa de um favor ou quando há uma herança a ser dividida? A lealdade dele é ativada apenas quando há um benefício tangível envolvido. Ele pode te chamar de irmão ou primo, mas a ligação é mais transacional do que afetiva. O vínculo familiar, que deveria ser inabalável, se torna uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Uma vez que o objetivo é alcançado, ou se torna inatingível, a conexão se enfraquece até a próxima oportunidade. Ele não está ali para celebrar suas vitórias ou chorar suas perdas, a menos que isso lhe traga algum tipo de vantagem. Até mesmo as amizades profissionais, que parecem tão sólidas no ambiente de trabalho, muitas vezes se dissolvem quando os interesses mudam ou quando o contexto profissional já não é o mesmo. O colega que era seu confidente no escritório raramente te procura depois que um de vocês muda de emprego, porque o benefício da interação diária e dos interesses comuns se esvaiu. A camaradagem era funcional, não fundamental.
Quando a estrutura que a sustentava desaparece, a amizade também se desintegra, mostrando que era mais uma aliança estratégica do que um laço genuíno. Maquiavel veria todos esses cenários como previsíveis. Não há surpresa para ele, apenas a confirmação de sua tese. Ele não condenava esses comportamentos, ele os descrevia. Para ele, era a forma como os seres humanos são. E ignorar essa realidade era se preparar para a decepção. Ele entendia que o amor, a amizade e a lealdade são frequentemente manifestações de interesses mútuos, e que esperar algo diferente é viver em uma ilusão perigosa. A verdade é que o amor em um relacionamento é, muitas vezes, sobre o que você proporciona, não sobre a sua essência como pessoa. É uma transação contínua, onde ambos os lados buscam satisfazer suas necessidades. E quando essa satisfação diminui para um dos lados, o amor também tende a diminuir. Maquiavel, com sua visão afiada, identificou 3 verdades fundamentais que operam por trás de todos os relacionamentos humanos, revelando os mecanismos que os impulsionam e os fazem durar, ou se desfazer. A primeira dessas verdades é que as pessoas permanecem em relacionamentos por benefícios, e não por laços emocionais puros, como muitos gostariam de acreditar. Esta é a base de todo o cálculo humano. Maquiavel veria todos esses cenários como previsíveis. Não há surpresa para ele, apenas a confirmação da sua tese de que a natureza humana é movida por interesse próprio. Ele não condenava esses comportamentos, ele os descrevia. Para ele, era a forma como os seres humanos são. E ignorar essa realidade era se preparar para a decepção. Ele entendia que o amor, a amizade e a lealdade são frequentemente manifestações de interesses mútuos, e que esperar algo diferente é viver em uma ilusão perigosa. A verdade é que o amor em um relacionamento é muitas vezes sobre o que você proporciona, não sobre a sua essência como pessoa. É uma transação contínua, onde ambos os lados buscam satisfazer suas necessidades. E quando essa satisfação diminui para um dos lados, o amor também tende a diminuir. Maquiavel, com sua visão afiada, identificou 3 verdades fundamentais que operam por trás de todos os relacionamentos humanos, revelando os mecanismos que os impulsionam e os fazem durar, ou se desfazer. A primeira dessas verdades é que as pessoas permanecem em relacionamentos por benefícios, e não por laços emocionais puros como muitos gostariam de acreditar. Esta é a base de todo o cálculo humano. O afeto, por mais genuíno que pareça, está muitas vezes condicionado ao que o outro pode oferecer. Seja segurança financeira, apoio emocional, status social, ou até mesmo a simples conveniência. Se esses benefícios desaparecem ou diminuem, a intensidade do afeto também tende a se reduzir. É crucial fazer uma distinção aqui entre afeto e respeito. O afeto é volátil, ele é controlado pelas necessidades e pelos desejos do outro, e pode mudar rapidamente. Ele é dado e retirado com base na percepção de valor que você oferece. O respeito, por outro lado, é uma resposta à força, à capacidade de impor limites e à coerência de suas ações. As pessoas tendem a respeitar quem possui poder e quem não permite ser desvalorizado, independentemente de gostarem ou não da pessoa. Maquiavel argumentaria que, enquanto o afeto pode ser uma ilusão, o respeito é uma moeda mais estável e confiável nas relações humanas. No contexto do amor romântico, essa verdade se manifesta de forma ainda mais clara. Parceiros permanecem juntos enquanto o relacionamento satisfaz suas necessidades de uma forma melhor do que as alternativas disponíveis. Isso não significa que não haja amor genuíno, mas que mesmo o amor está entrelaçado com a troca de benefícios. Uma pessoa pode amar a companhia, o conforto, a segurança, o status ou o prazer que o outro proporciona. Quando esses elementos são ameaçados ou deixam de ser entregues de forma satisfatória, a dinâmica do relacionamento muda. Aquele que antes era considerado insubstituível pode se tornar dispensável. Pense bem. Se um dos parceiros subitamente perde tudo o que o tornava atraente, sua beleza, sua fortuna, sua saúde, sua posição social, a probabilidade de o outro parceiro procurar alternativas aumenta drasticamente.
Não é uma questão de maldade, mas de uma busca natural por aquilo que melhor atende aos próprios interesses. Isso pode soar cínico, mas para Maquiavel, era simplesmente a realidade nua e crua. Ele não estava julgando, apenas observando como o mundo funciona. Ele sabia que as pessoas se apegam ao que lhes é útil e que o amor, por mais que queiramos acreditar que é incondicional, muitas vezes tem suas raízes em uma teia complexa de necessidades e satisfações recíprocas. Ignorar isso é se iludir sobre a verdadeira natureza dos laços que nos unem. A primeira verdade de Maquiavel é um lembrete de que a utilidade e o benefício são os pilares invisíveis que sustentam muitos de nossos relacionamentos mais valorizados. Quando o cálculo de custo-benefício de um relacionamento muda, seja ele romântico, familiar ou profissional, a estrutura do vínculo começa a se desfazer. O que antes parecia sólido, agora mostra suas rachaduras. Maquiavel entenderia que essa desintegração não é um sinal de falha moral, mas sim uma consequência natural da natureza humana. As pessoas, em sua essência, buscam otimizar suas vidas, e se um relacionamento deixa de oferecer o que antes oferecia, ou se alternativas mais vantajosas surgem, é natural que a lealdade e o afeto se diluam. É importante fazer um autoexame honesto aqui. Ninguém está imune a essa lógica. Todos nós, em algum nível, agimos por interesse próprio. Escolhemos amigos que nos fazem sentir bem, parceiros que nos complementam, empregos que nos pagam bem. Se de repente um amigo se torna um fardo constante, um parceiro deixa de satisfazer nossas necessidades, ou um emprego se torna insuportável e mal remunerado, nossa tendência natural é reavaliar esses laços. Maquiavel não condenaria isso, apenas o apontaria como um fato da existência humana. Pense nos relacionamentos profissionais. Um empregador mantém um funcionário não por lealdade pessoal, mas porque o funcionário oferece um custo-benefício que agrega valor à empresa. O empregado, por sua vez, permanece na empresa porque ela oferece um salário, benefícios e oportunidades que atendem às suas necessidades. É uma troca. Se o funcionário para de entregar resultados ou se torna muito caro, ele é demitido. Da mesma forma, se o empregado encontra uma oferta melhor, ele se demite. Mesmo funcionários com anos de casa, com histórias de dedicação e lealdade, são demitidos sem hesitação quando o cálculo econômico muda. Uma reestruturação, uma crise financeira, a automação de tarefas, qualquer um desses fatores pode levar à dispensa de quem antes era considerado indispensável. Maquiavel veria isso como a manifestação pura e simples da realidade. No final das contas, o interesse da organização se sobrepõe aos laços pessoais. É doloroso, mas é a verdade. Nesse contexto, o poder surge como uma moeda de troca fundamental. O reconhecimento de que o poder não é apenas autoridade formal, mas também a capacidade de influenciar, de oferecer ou reter benefícios, de impor limites. A falta de poder, por outro lado, leva à exploração. Quem não tem a capacidade de se defender, de negociar, de sair de uma situação desfavorável, se torna vulnerável. As pessoas, e Maquiavel sabia disso, tendem a aproveitar-se da fraqueza alheia, não por maldade inerente, mas porque é uma forma de garantir seus próprios interesses. O Estado, para Maquiavel, precisava ser forte para não ser explorado por outros Estados. Da mesma forma, o indivíduo precisa de força em seus relacionamentos pessoais. Isso nos leva à segunda verdade de Maquiavel. As pessoas respeitam o poder e os limites, não a bondade ou a fraqueza. Esta é uma das lições mais difíceis de aceitar para muitos, especialmente para aqueles que foram criados com a ideia de que a gentileza e a complacência são virtudes que garantem o afeto e a lealdade dos outros. Maquiavel argumentaria que, enquanto a bondade pode gerar afeto temporário, ela não gera o respeito duradouro que vem da percepção de força e da capacidade de se defender. A bondade sem limites é frequentemente confundida com fraqueza. As pessoas tendem a testar os limites dos outros, e quem não consegue impô-los acaba sendo desrespeitado. Não é que desejem ser cruéis, mas veem uma oportunidade de avançar seus próprios interesses sem resistência. Se você está sempre disponível, sempre diz sim, e nunca coloca suas próprias necessidades em primeiro lugar,
corre o risco de ser visto como alguém que pode ser explorado. O respeito, segundo Maquiavel, é conquistado não por ser legal, mas por ser forte, por ter princípios e por não permitir que os outros o desvalorizem. É sobre a capacidade de dizer não, de impor consequências e de proteger seus próprios interesses quando necessário. A força de caráter e a capacidade de se posicionar são as verdadeiras bases para o respeito mútuo em qualquer tipo de relacionamento. A ilusão da bondade é uma armadilha comum que Maquiavel desmascararia sem hesitação. Muitos acreditam que ser bom, complacente e generoso sem limites garantirá a lealdade e o respeito dos outros. Esperam que sua gentileza seja retribuída com o mesmo afeto e consideração. No entanto, Maquiavel veria essa visão como ingênua e perigosa. Ele argumentaria que, embora a bondade possa criar uma fachada de afeição, ela raramente sustenta o respeito verdadeiro. As pessoas, em sua essência, não respeitam a bondade passiva, mas sim a capacidade de impor limites e a força de caráter. Ser excessivamente bom, sem a capacidade de se defender, muitas vezes leva à exploração. Essa é a necessidade de força. Maquiavel entenderia que a falta de capacidade para impor limites não resulta em compaixão, mas em exploração. Se você não consegue dizer não, se não consegue proteger seus próprios interesses, se não estabelece barreiras claras, as pessoas naturalmente testarão esses limites. Não é necessariamente por maldade, mas porque é da natureza humana buscar o máximo benefício com o menor custo. Quando veem uma oportunidade de obter algo sem resistência, tendem a aproveitá-la. É por isso que Maquiavel insistia que um governante deve ser temido para ser respeitado, não amado. Em um contexto pessoal, isso se traduz na necessidade de ser firme, de ter princípios e de não permitir que outros o desvalorizem. A força não é sobre ser agressivo, mas sobre a integridade de se manter firme. E isso nos leva à terceira verdade, talvez a mais central para o pensamento de Maquiavel. A natureza humana é constante. Ele acreditava que, independentemente do tempo, do lugar ou do contexto social, os traços fundamentais da natureza humana, o egoísmo, o interesse próprio, a ingratidão, a volubilidade e o desejo de poder, permanecem os mesmos. As pessoas podem mudar suas roupas, suas tecnologias, suas leis, mas a essência de seus impulsos e motivações permanece inalterada. Essa constância é o que permitiu a Maquiavel extrair lições universais da história e aplicá-las ao seu próprio tempo. Ele não via a natureza humana como algo que pudesse ser moldado ou aperfeiçoado por ideais morais, mas como uma força inerente que precisa ser compreendida e gerida. A adaptação de Maquiavel, portanto, não é sobre tentar mudar essa natureza humana imutável. Seria um esforço inútil, como tentar parar um rio com as próprias mãos. Em vez disso, a lição é aprender a navegar por ela, aceitar que as pessoas agirão por interesse próprio, que o poder é uma força real e que a lealdade é frequentemente condicional. Permite que você se prepare, se proteja e construa relacionamentos mais realistas e paradoxalmente mais fortes. Não se trata de se tornar cínico, mas de se tornar realista. É sobre entender as regras do jogo para poder jogar melhor, não para se aproveitar dos outros, mas para não ser aproveitado. Maquiavel nos ensina a olhar para o mundo como ele é, não como gostaríamos que ele fosse. A conclusão de todas essas verdades é a importância de reconhecer a essência da natureza humana para construir relacionamentos mais fortes e evitar decepções profundas. Quando você entende que as pessoas agem por interesse próprio, que respeitam o poder e os limites, e que a natureza humana é constante, você pode ajustar suas expectativas. Você pode parar de se iludir com a ideia de um afeto incondicional que raramente existe na prática. Em vez disso, você pode focar em construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, comunicação clara e limites saudáveis. Isso não significa que não haverá amor ou amizade verdadeira, mas que esses laços serão mais resilientes porque são construídos sobre uma base de realidade, não de fantasia. A chamada à ação é clara. Reflita sobre como essas verdades podem ser aplicadas na sua própria vida. Comece a observar as interações humanas com um olhar mais perspicaz,
menos romântico. Pergunte a si mesmo: o que realmente motiva as pessoas ao meu redor? Quais são os benefícios que elas buscam? Onde estão os limites que eu preciso estabelecer? Ao fazer isso, você não se tornará manipulador, mas sim um observador mais astuto e um participante mais consciente das complexas danças das relações humanas. Você estará mais equipado para proteger seus próprios interesses, para valorizar aqueles que demonstram lealdade genuína e para construir um círculo de relacionamentos mais autênticos e menos propensos a desilusões. A verdade de Maquiavel, embora brutal, é uma ferramenta poderosa para uma compreensão mais profunda da vida.